Hoje irei fazer um vídeo sobre sedes à Copa do Mundo. Basicamente, toda a Copa do Mundo tem uma sede. Não existe uma Copa de torneio de ida e volta, tipo, eu jogo na casa de um adversário. Não existe. Toda a Copa tem uma sede. E eu vou avaliar quais foram as melhores sedes de Copa do Mundo na história, desde a primeira Copa do Mundo. E eu também vou avaliar a sede da próxima Copa do Mundo. Bom, as categorias são da hora, que significa que é uma sede que é boa, só que ela também vai abrigar as melhores sedes. A boa é uma categoria sobre sedes que são boas. A ruim é uma categoria de sedes que não são tão boas. Não é uma coisa, nossa, horrível, mas não são tão boas. A horrível é uma sede que não deveria ser sede. E a não é a sede que simplesmente não. Simplesmente não. Bom, vamos começar com os Estados Unidos, México e Canadá. As sedes são 3 de uma vez. Não são uma sede... Não são sedes que são novas, com exceção do Canadá. Os Estados Unidos e o México já sediaram uma Copa do Mundo. E eu colocaria ela no da hora. Por quê? Porque o México é um país com uma tradição de futebol, já sediou 2 finais de Copa do Mundo. Porém, os Estados Unidos terão o destaque nessa competição. Eu não acho que o Canadá deveria merecer uma Copa, mas o Canadá ainda assim é um país que tem turismo. Por isso, eu vou colocar no boa, porque ainda assim eu acho que o México deveria receber destaque da Copa, e não os Estados Unidos da América. Argentina 78. Eu vou colocar no simplesmente não. Vou colocar no não, porque era uma ditadura. Muitos tinham medo de serem mortos. Foi usado como esporte washing para o próprio povo, não só para a comunidade estrangeira. A sede foi definida lá por causa da pressão do Geisel no dono no presidente da FIFA para a sede ser lá. E eu acho que eles meio que meteram a mão no resultado da Copa. Isso é o que tem que ser dito. No Brasil, eu acho que ela é só ruim. Porque o Brasil, na época, era um país pobre. Eu acho que teve muito, sim, a mídia fazendo a cabeça da população. E a população brasileira, como sempre, foi na onda. Hoje em dia ninguém lembra que teve protesto por causa dessa Copa. Mas ela ainda assim não é horrível, porque o Brasil ainda assim é um país de futebol. Obviamente não é um país muito bom para se turistar por causa dos roubos. Não só... Muitos falaram que a Copa seria roubada também no resultado, mas não, a única coisa que é perigosa no Brasil são os roubos mesmos, os roubos físicos, mas ainda assim é uma boa sede. Essa aqui é a Copa do Chile. E a Copa do Chile, bom, o Chile não era um país com tradição no futebol. Eu acho que a sede deveria ir para a Argentina nessa época. Então eu vou colocar aqui no ruim mesmo, porque qual é o motivo do Chile ter uma Copa? A Espanha em 82, bom, a Espanha havia acabado de sair de uma ditadura. A Espanha não tinha tradição de futebol. Era um país que é aceitável viajar, porém não é um país que tem uma motivação para ter uma sede. Poderiam ser outros países. Poderia ser, por exemplo, a França. Então eu vou colocar no ruim mesmo. Aqui temos essa aqui, Copa é essa? É a Copa da França de 30. É França de 38. Olha, a França era uma boa sede, não era um país com boa tradição no futebol. Só que eu não vou colocar no da hora por causa que não faz sentido um país europeu sediar a Copa após outro país europeu sediar a Copa. Aqui temos a França de 98, e eu vou colocar horrível porque eles meio que manipularam
o sorteio para o Brasil cair com a França na final. Mas eu não acho que ela deveria ser horrível, na verdade. Ela deveria ser boa. Ou ela poderia até ser ótima. Poderia ser boa, sim. Só que, se em comparação à Espanha, ela seria boa. Mas naquele contexto de 98, que teve aquela manipulação, eu vou considerar horrível. Agora temos a Alemanha Ocidental de 74. E essa é uma sede da hora. Porque foi o auge, o ápice da seleção alemã. Foi o ápice do campeonato alemão. O Bayern estava ganhando tudo. E foi uma Copa onde existe tradição no futebol no país. Então, foi uma boa Copa. A Alemanha, em 2006, ela é uma sede aceitável, só que não tão da hora quanto em 74. Então, eu vou colocar aqui só em boa. A Inglaterra, em 66, é uma sede da hora. Por quê? Eu não acho que a Inglaterra roubou o resultado. Deve ter sido só um erro de arbitragem mesmo. Mas é, obviamente, um país com tradição no futebol e o país que fundou o futebol. Então tinha que ser lá, sem contar que foi o primeiro país que saiu da Segunda Guerra Mundial que sediou uma Copa do Mundo depois de anos. Então foi uma boa inauguração. Aqui temos que isso aqui é o Brasil? Que Copa é essa? Não dá pra ver direito. Não dá pra ver direito, peraí. Parece ser... Eu acho que é. Eu vou pular essa por um minuto. Aqui temos a Itália de 90. A Itália de 90... Eu vou colocar... no da hora, sim. Porque a Itália também é outro país com tradição no futebol. E depois da Copa na Colômbia fracassar, o México repetiu o sediamento na Copa do Mundo e aí a FIFA aceitou outros países sediarem de novo. Então foi um bom retorno de um país a sediar a Copa. Coreia do Sul e Japão, eu vou colocar no da hora por causa que, apesar da Coreia do Sul não ter tanta tradição no futebol, o futebol está crescendo no Japão. Só que foi a primeira vez que um país foi a primeira vez que dois países sediaram uma Copa do Mundo, isso era inovador. Só que ao mesmo tempo eu iria colocar no horrível por causa do roubo da Coreia do Sul. Mas como o Japão está envolvido, eu vou colocar no da hora. O México em 70 também é da hora, porque o México tem uma tradição no futebol. Foi uma Copa que teve muitas seleções latinas se empenhando. E em 86 a Copa foi boa, porque foi improvisado, era para ser na Colômbia. Então, apesar do México em 70 ser menos democrático, na de 86 eu acho que foi uma boa escolha a Copa no México, tendo mais tradição que os Estados Unidos. A Copa do Catar simplesmente teve sports washing, violação dos direitos humanos. O Catar nem tradição no futebol tem. A Copa na Rússia, eu vou colocar no horrível, porque a Rússia não é um país tão democrático, apesar de ter tradição no futebol. E é a primeira vez em que um país do leste europeu sediou uma Copa, então não dá para colocar no não. A África do Sul, eu vou colocar no boa. Eu iria colocar no da hora, mas apesar da África do Sul não ter tradição no futebol, ela poderia sim ser considerada da hora, porque foi a primeira vez em que o continente africano sediou uma Copa do Mundo e a cultura da África do Sul foi propagada. Eu só não vou colocar no da hora por causa que essas de cima merecem mais. Essa daqui deixa eu ver, não dá pra ver direito também. Vou ter que pesquisar com o Google mesmo. Eu vou já colocar a de 94 no... Acho que vou colocar no ruim mesmo, por causa que os Estados Unidos não... Apesar de ter bastante estádios, não deveria ser uma série de Copa do Mundo. Os Estados Unidos só foi convidado porque... você é os Estados Unidos. Uma hora você precisa sediar, você é os Estados Unidos. Essa aqui eu vou ter que pesquisar no Google. Deixa eu ver que Copa é. Pesquisar imagens no Google. Opa.
Deixa eu ver que imagem é essa. Copa do Mundo 34. Ah, essa daqui simplesmente não. O Mussolini, ele literalmente meteu a mão na Copa, teve ameaça. Não, e a Itália era uma ditadura, talvez a pior ditadura a sediar uma Copa do Mundo, então não. Esse campeonato aqui, deixa eu ver essa daqui. Vou precisar. Essa daqui é a de. Que Copa é essa? Ah, 58 na Suécia. Olha, a Suécia seria a melhor escolha. Eu vou colocar no bom, porque apesar de não ter tradição, é a melhor escolha para a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, porque é um país que ficou neutro, então não teve outra alternativa. Então, dos países neutros foi o melhor, mas eu ia colocar mais no ruim mesmo se não fosse esse fator. Essa daqui deixem-me ver. Essa aqui é a de. Essa aqui é a Suíça de 54. Outro país neutro. Só que eu vou colocar no ruim mesmo, porque não era a melhor escolha a Suíça. A Suíça simplesmente não tem tradição no futebol. E a única que sobrou, eu não sei. Deve ser. Deixa eu ver. Deve ser a do Uruguai. Agora que eu vi que é a do Uruguai. A Uruguai, obviamente, é a da hora, por causa que o Uruguai, ele foi recém-campeão olímpico e é um país que estava com bastante tradição no futebol e teve uma final entre o dono da casa com o seu maior rival da época, a Argentina. Então não tem como não ser uma final da hora. Apesar de que, por causa da rivalidade, poderia ter algum conflito entre torcidas, mas não aconteceu nada. E esse foi o vídeo.